Olá, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecânica Computacional. Nesta aula, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês de projeto mecânico, montagem de componentes em um software CAD e dicas também de peças e componentes que são utilizados para a fabricação de máquinas. Bom, aqui é mostrado uma máquina pneumática. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre a funcionalidade dessa máquina, mas eu quero comentar sobre os componentes que foram utilizados para construí-la. Bom, em especial, vamos começar aqui falando da estrutura metálica. Essa estrutura metálica ela foi feita utilizando o que a gente chama aí de metalon. Tá? É um tubo, nesse caso aqui foi um tubo quadrado, mas ele pode ser quadrado ou retangular. Aqui a gente utilizou um tubo de 30 por 30 milímetros. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho então para vocês. Vou abrir aqui essa montagem desse componente. Então, verifiquem que isso basicamente não tem, é uma estrutura soldada, mas a gente não precisa de indicar na montagem 3D, não precisa de representar as soldas nessa montagem. Isso é feito apenas no detalhamento, no desenho 2D dessa montagem. Bom, como que a gente faz então aqui eu estou utilizando a ferramenta SolidWorks, então eu vou mostrar para vocês como fazer uma estrutura dessa nesse software. Então vou até partir aqui do zero para vocês acompanharem então todo o processo mesmo. Ó, então vou colocar aqui uma peça nova, ok? Bom, aqui para a gente fazer então uma estrutura daquele gênero, nós colocamos para criar um esboço tridimensional. Então eu vou colocar aqui esboço tridimensional. E aí a gente só precisa de desenhar basicamente as linhas daquela estrutura. Então eu vou fazer uma coisa aqui bem rápida, aqui bem simples, só para mostrar mais ou menos a ideia para vocês. Então faz de conta que eu quisesse construir aí colocar dois metalons na vertical e um metalon cruzando esses dois, né, para unir esses dois metalões que estão na vertical. Então vamos fazer assim, ó. Então, observem que aqui na ferramenta, como eu estou fazendo um esboço tridimensional, eu posso mudar os planos do desenho. Tá? Eu posso, né, tá vendo ali, eu estou mudando aqui, ó, posso trabalhar aqui no plano XY, que é o plano frontal. Então, vou começar realmente aqui nesse plano. Então, vou desenhar aqui, a partir da origem, uma linha vertical. Então, observem que ele já vai dando orientação para a gente se essa linha está na vertical mesmo, se ela está inclinada. Bom, desenhei aqui essa linha vertical. Vou desenhar uma linha horizontal aqui a partir do meio. Então, observe que ele também já me ajuda aqui, ó, desenhar ela ao longo de X. Ok. Eu vou fazer mais uma linha. Para a gente repetir, por exemplo, eu saí da ferramenta. Se eu quiser repetir, continuar desenhando, é só dar Enter. E aí ele volta a desenhar outra linha. Então, eu vou desenhar aqui uma linha na vertical, mais outra linha, né? Aqui ele agora não... Se a gente quiser colocar no plano XY, só colocar assim de frente, fica mais fácil para a gente ver se ele vai... Bom, ele não vai me ajudar aqui, mas bom, vou desenhar a linha, depois eu coloco falando que essa linha está coincidente com esse ponto. Então, cliquei nos dois, cliquei na linha, cliquei no ponto. Eu vou clicar primeiro no ponto, cliquei na linha, e aí eu vou dizer que eles são... Vou até criar ponto médio aqui, mas eu poderia falar que é coincidente. Se eu criar ponto médio, ele vai colocar a linha, né, ele vai achar metade dessa linha e vai unir com o ponto. Bom, beleza. Eu vou falar também que essa linha aqui, ela vai ser, vou segurar o Ctrl para selecionar outra linha. Eu vou falar que as duas são iguais. Significa que elas vão ter a mesma altura, tá? Então, se eu alterar, imagina aqui, ó, se eu venho aqui e mudo aqui a altura, ele muda a altura das duas linhas. Bom, beleza. É basicamente isso. Então, eu não... Vou até fazer aqui, só para exemplificar, vou fazer também uma linha aqui embaixo, mas no plano YZ. Então troquei, apertei o Tab para trocar de plano. É o Tab que faz essa alteração dos planos. Ó. Então vou desenhar aqui no plano YZ.
Só para exemplificar aqui para vocês, desenhar essa linha aqui. Bom, então o que que a gente faz? É isso, está pronto o esboço para começar aí, para inserir o perfil estrutural, tá? Que seria o Metalon. Então a gente vem aqui em inserir, e a gente tem aqui soldagens. Eu vou inserir o componente estrutural. É o que esse nome que foi dado aí para o uso de, né, perfis estruturais no SolidWorks. E aí, a gente tem aqui várias normas, norma ISO, a norma americana também em polegada. Eu vou selecionar a norma ISO mesmo. E aí eu tenho já alguns tubos. Quando eu falei de metalon, né, a gente tem metalon, por exemplo, eu falei de seção retangular, falei de tubo quadrado, né, tubo retangular. A gente pode utilizar também cantoneiras em L, pode utilizar também tubos, né, rígidos ou tubo realmente vazado. Bom, aquele, né, esse nome aqui, tubo rígido, né, enfim. Mas eu vou selecionar aqui nesse caso um tubo quadrado. Vamos ver o que que a gente tem aqui. E aí eu tenho aqui ó, um tubo quadrado 20 por 20 com a espessura de chapa 2 milímetros. Vou selecionar esse daqui. Bom, beleza. E aí basta eu agora clicar nas linhas que eu quero que recebam esse tipo de tubo. Então eu vou selecionar essa linha vertical aqui. Beleza. E vou selecionar, verifiquem que eu não coloquei nenhuma dimensão ali, depois a gente altera isso, tá? Eu vou selecionar aqui também, vou colocar, por enquanto eu vou deixar, até nem vou, vamos antes, vai ficar melhor, vamos alterar, vamos colocar aqui, alterar esse esboço, né? Eu esqueci de fazer as cotas aqui, né? Tá muito próximo da dimensão do tubo. Então vamos cotar aqui, ó, essa altura, vamos colocar, faz conta que a estrutura nossa vai ter 500 milímetros de altura. Beleza. Aqui vai ter também 500 milímetros de largura. E aqui eu vou colocar que tem 200 de comprimento. Ok, beleza. Agora fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então aqui inserir soldagens, componente estrutural. Está selecionado ali o 20 por 20 por 2. Vou colocar aqui. Ó, beleza. Ele criou para mim aqui ó, o primeiro perfil estrutural. Eu vou adicionar os dois perfis que estão na vertical inicialmente. Tá? Então, olha só, tá ali. Beleza, só por enquanto eu vou só colocar esses dois. E aí, só para vocês verem aqui, né, ele coloca o perfil no meio, né, é como se ele centraliza, né, esse tubo, né, a linha de centro dele passa a ser a linha do esboço. Mas tem como a gente, inclusive, mudar isso se a gente quiser. Bom, eu coloquei apenas esses dois, e a minha ideia aqui é colocar esse terceiro como sendo soldado, né, nesse componente. Então vamos lá inserir nesses dois componentes, né? Vou inserir aqui mais um componente estrutural. Vou manter essa dimensão 20 por 20 por 2. Olha só, ele inseriu ali, mas verifiquem que ele está entrando dentro da minha peça. Eu vou até deixar assim por enquanto. Depois a gente faz aí algumas alterações. Bom, então vou dar um OK. Então olha só, ele ficou ali, ó, ele entrou para dentro da minha peça. O que eu faço para modificar isso? Então a gente pode fazer assim, ó, inserir soldagens. E eu vou falar aqui, ó, aparar ou estender. É um recurso que a gente tem também aqui no SolidWorks. Fica mais fácil de a gente alterar. E aí você fala corpus aparar. Vou selecionar então esse componente. E aí eu vou colocar ele para aparar. E aqui tem ó, limites de aparagem. Então eu vou falar para aparar em relação a esses dois corpos aqui, ó. E aí a gente tem, eu posso selecionar por corpos, eu poderia selecionar a face também dessa extremidade aqui. Eu preferi colocar corpos mesmo. Eu não vou ficar assim também perder muito tempo aqui, depois eu vou deixar para vocês explorarem aí esses recursos. E eu vou inserir agora por último, aqui, olha só, então ficou certinho, ó. E agora eu vou inserir por último esse terceiro componente aqui.
Então, novamente, soldagens, componente estrutural, vou adicionar ali. Bom, observem que ele ficou no meio. Na verdade, a minha ideia seria que ele ficasse para cima. Então, a gente tem aí algumas formas de alterar isso. Eu vou deixar aqui, vamos lá no software, aqui na ferramenta, no inserir, a gente tem aqui em soldagens a opção para fazer aí essa modificação. Então, vou clicar aqui em aparar, vou selecionar o corpo, o aparar é esse daqui, o aparar em relação ao que? Então, vou falar aqui em relação a esse corpo aqui. E a gente pode mudar o tipo de montagem, tá vendo? Para ele, né, como a linha minha tá até aqui, o perfil tá no meio, mas eu posso mudar aqui como que vai ser a intersecção de um componente com o outro. Então, eu poderia criar essa intersecção aqui com ângulo de 45 graus, poderia criar, né, aumentar aqui, né, estender esse tubo até o final desse tubo na horizontal, ou eu posso estender o que está de baixo, o tubo na horizontal. Então, teria essas duas hipóteses. O mais que eu vejo aqui mais interessante, aqui mais fácil, inclusive, de montar, seria fazendo assim, ó, porque eu cortaria esses dois tubos verticais com o mesmo tamanho, simplesmente cortaria um tubo menor aqui para soldar aqui de frente mesmo, faceado com esse tubo vertical. Bom, ok, e é isso. Então vocês viram aí, muito fácil de fazer uma estrutura metálica. Lógico que eu estou apenas aqui, né, fazendo uma estrutura bem simples. Eu vou voltar aqui, ó, Ctrl Tab, voltar na nossa estrutura só para mostrar para vocês qual foi o esboço que foi feito. Então vejam que eu tinha um esboço ali, né, eu coloquei só tubos verticais, eu não fechei esse tubo aqui. Se eu quisesse, eu poderia ter fechado em cima também com metalon, tem dois metalões aqui colocados de 570 milímetros. Bom, mas é isso, pessoal. Então é muito rápido e fácil de fazer uma estrutura de uma máquina utilizando o metalon. Quero comentar aqui com vocês também, o metalon que a gente está conversando, ele é comprado aí em serralherias, né? Tem várias empresas aí que vendem, né, metalon. Em Ouro Branco mesmo a gente tem aí, né, várias serralherias, por exemplo, Aço Forte, Platina, que comercializam esse tipo de material. E aí, quando a gente vai comprar um metalon, eu vou mostrar aqui uma tabela, ó, de metalon quadrado. Vamos aqui expandir. Então a gente tem, ó, todas essas possibilidades. O metalon 16 por 16, 20 por 20, 25 por 25. A gente está falando da dimensão externa desse tubo, tá? E aí é um tubo quadrado. A espessura da chapa tem também várias opções. Então, né, com chapa 0,9 mm de espessura, a chapa que foi utilizada para fabricar esse tubo, tá? Aqui 1,06, 1,2, 1,5, 1,9 e assim por diante. A gente tem também o metalon retangular, então o tubo retangular, com dimensão a 15,25, 15,35, eu posso ter o 20,40, o 20,45, 20,50. Em geral é mais fácil encontrar medidas, por exemplo, 20,50, 20,70 ou 30,50. Agora, medidas assim, 30,45, né, esse valor aqui mais, né, intermediário, entre 40 e 50, não é tão fácil de encontrar, mas enfim, tem também no mercado isso. E aqui a espessura da chapa que foi utilizada para fazer esse metalon. Então, se você quiser fazer uma máquina com uma estrutura mais robusta, então, logicamente, você utilizaria aí um metalon que tivesse uma espessura maior, utilizasse uma chapa de maior espessura. Vou comentar aqui com vocês que, em geral, nas serralherias, o pessoal utiliza chapa fina, tá? E aí, o pessoal, muitas vezes, quando eles vão vender esse metalon, eles falam, o metalon ele é feito com chapa 18. E aí a gente fica meio perdido. Mas o que é essa chapa 18? Então, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó. A numeração da bitola de uma chapa metálica, chapa fina, ela utiliza esse código, né, GSC. E quanto maior o número, menor é a espessura da chapa. Então, por exemplo, se fosse uma chapa 18, significa que utilizou uma chapa de 1,2 mm para fazer esse metalon. Então, normalmente, esse pessoal tem aí, né, esse perfil estrutural com chapa 18, chapa 20, são comuns. Chapa 16 também pode ser encontrada aí de forma fácil.
Então, mas é isso. Então, quando eles falam, metalon chapa 18, então é isso, a espessura da chapa que foi utilizada para fazer esse metalon é 1,2 milímetros. E aí dá para você calcular, né? Se normalmente o metalon ele é comercializado, as serralherias compram esse metalon com um comprimento de 6 metros. Então, uma barra de 6 metros, ela vai ter aí, enfim, ela vai ser, a gente consegue calcular aqui, né? Ele estava falando aqui o peso quilograma por metro quadrado. Então, até, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês, ó, aqui também falava, ó, o metalon, por exemplo. Então, o chapa 18, 1.2 faz conta o metalon 30 por 30. Então, aqui, ó, aliás, 30, vamos falar aqui, 30 por 40, que é o retangular que a gente está analisando. Então, 30 por 40, ó, o peso de quilograma por barra é 7 quilos, 7,85 quilogramas por barra. Então, a barra é uma barra de 6 metros, tá ok? E aí, enfim, mas aqui então tem essa, vamos falar aí, né, esse valor é, do peso, né, que vai ter a estrutura aí, que vocês podem calcular a partir desses valores qual que seria a massa da estrutura de vocês. Bom, beleza. Sobre metalon era isso que eu queria falar, estrutura metálica. Queria comentar aqui também nessa aula, voltar aqui para a montagem, sobre o desenho de chapas, o uso de chapa metálica, tá? Essa máquina, isso daqui que foi colocado em cima é uma chapa metálica de aço. Chapas metálicas, elas são comercializadas com a dimensão em polegadas. Então não adianta vocês fazerem um desenho mecânico colocando aqui, essa chapa aqui eu vou desenhar ela com uma espessura 2,953 milímetros. Pessoal, não vai achar isso, tá? Então é importante, né, assim, né, comentar sobre isso com vocês. Então, olha só, essa chapa aqui está com 12,7. 12,7 medida em transformando isso em polegadas, significa que a minha chapa tem meia polegada. Uma polegada é 25,4, então 12,7 é meia polegada. Tá? E aí, não é só isso. Eu vou abrir esse componente para vocês verem. Isso não foi desenhado utilizando um extrude, tá? Não foi feito com extrude. Foi feito justamente com a ferramenta chapa metálica. Por que disso? Eu vou mostrar aqui a partir do zero como que faz, né, o uso desse recurso de desenho de chapa metálica para vocês entenderem mais. Mas é porque tem muitas vantagens quando você utiliza a ferramenta certa para desenhar, por exemplo, como é uma chapa metálica, se eu fosse, por exemplo, fazer uma chapa com uma dobra, quando você utiliza essa ferramenta, você consegue inclusive planificar a matéria-prima, ou seja, você consegue saber, a chapa tem uma dobra, ok, mas qual que é o tamanho da chapa inicial que eu preciso para fazer essa chapa com essa dobra? Então ele planifica o desenho que você fez para você saber qual que deveria ser a dimensão inicial da matéria-prima. Então eu vou criar aqui inicialmente uma nova peça para mostrar esses recursos para vocês. Vou inserir aqui no plano frontal mesmo um esboço, tá? Vou vir aqui, vou desenhar selecionar uma linha. Só um detalhe aqui para quem, né, quer começar a trabalhar com SolidWorks, o atalho para ferramentas é a tecla S. Quando a gente aperta a tecla S, a gente consegue aí, aparece essa janelinha aqui já com alguns atalhos. Eu estou na aba de esboço, então vai aparecer para mim aqui algumas ferramentas de esboço. Então vou selecionar aqui a linha. Então vou desenhar aqui vou até fazer aqui, ó, DESC. Se eu apertar Enter, ele volta a desenhar uma linha novamente. Então vou desenhar aqui um L. Para cotar, vou apertar a tecla S, selecionar a ferramenta de dimensão inteligente. Vou colocar aqui, ó, a cota disso aqui. Vamos dizer que vai ter aqui uma chapa com comprimento de, vou colocar 200 milímetros. Aqui eu vou deixar com 100. Pronto. Então eu vou fazer uma chapa dobrada em L. Ok, vou sair, pronto, meu esboço está feito. E eu vou aqui inserir, né, a gente tinha lá soldagens, e a gente tem aqui em cima, ó, chapa metálica. Então eu vou selecionar a opção flange de base. E aí, observem que aqui, ó, eu tenho, eu posso especificar, bom, vou colocar aqui, ó, parâmetros da chapa metálica. Especificar a espessura dessa chapa.
3.175, o que é isso? Então vamos lá, ó. Uma chapa, fosse 1 polegada, 25.4, meia polegada, 12.7, 1/4 de polegada, 6,35, 1/8 de polegada, 3.175. Então é isso, estou usando uma chapa de 1/8. Aqui eu estou definindo o raio da dobra dessa minha chapa, eu falei que ia fazer um L. A chapa não tem como, pessoal, eu fazer isso num vinco. Tá? Quando a gente utiliza ferramentas para dobrar a chapa, essas ferramentas elas possuem um fillet, ou seja, uma curvatura. Então, no mínimo, uma chapa que possui 1/8, uma chapa de 1/8, 3.175 milímetros, no mínimo o raio da dobra vai ser pelo menos essa mesma dimensão. Então, eu vou colocar que vai ser o raio maior que 3.175, vou deixar como está aqui. E aqui, ó, 10 milímetros, esse valor aqui em cima é a direção que ele vai extrudar essa chapa, né? Da mesma ideia do extrude. Então, eu vou falar que ela vai ter de largura aí, vamos falar, sei lá, 50 milímetros. Beleza. E é isso. Não vou alterar mais nada aqui, vou dar um OK. E está pronta a minha peça, né? A minha peça em L. Digamos que eu quero fazer aqui uma caixa, né? Fechar, uma caixa não, assim, fechar esse perfil aqui, formar tipo um O. Eu posso alterar lá. Até antes disso eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Aqui no padrão plano, ó, eu tenho como fazer então a planificação dessa chapa, para eu saber qual que é a dimensão total que ficou o meu desenho ali, para saber a matéria-prima que eu precisaria para fazer, porque eu sei que aqui a largura ficou, né, a gente falou em 100 milímetros, aqui a altura 200, mas tem uma dobra aqui, então tem um perímetro dessa curva. Então, para a gente saber exatamente a dimensão da matéria-prima, não é assim, né, tão trivial. Né? Então, a gente tem essa opção, clicar com o botão direito, padrão plano, cancelar supressão. Olha o que ele faz para mim. Ele mostra para mim, ó, a chapa metálica, o comprimento inicial dessa matéria-prima. Quando a gente vai pedir para alguém fabricar isso para a gente tem que fornecer o desenho da chapa plana inicial. E depois fornece um desenho da peça dobrada. Então, e é isso que adianta bastante a nossa vida. Vou cancelar, vou suprimir essa dobra, aliás, o padrão plano, né? Suprimir, e a gente então consegue ver a peça dobrada novamente. Vamos alterar aqui esse esboço para fazer aquele O que eu comentei. Então, vou fechar aqui, inserir aqui uma linha. Até vou colocar aqui de frente para ficar mais fácil para a gente visualizar. Vou essa linha. Ok. Bom, e vamos faz de conta que eu quero... um detalhe aqui. Quando a gente vai inserir aqui uma chapa metálica, se eu fosse dobrar isso daqui, eu não conseguiria dobrar isso... Tipo assim, não vai ficar... Tem que ter aqui uma abertura, né? Eu vou deixar aqui, então, um espaço aqui. Eu não vou chegar até o final, porque tem que ter uma abertura. Se a gente quiser fechar totalmente depois aqui, a gente precisa de soldar. Então, eu vou colocar aqui que isso daqui vai ficar com... Deixa eu ver a dimensão aqui. Eu vou deixar ali um vão de pelo menos, eu estou usando uma chapa de 3.175, então vai ser, vou colocar aqui 95, 96. Ok. Ó, então beleza. E aí, ó, aqui na frente, né, vai ser onde eu vou fechar com a solda, tá? Mas vejam como é fácil, né, fazer uma peça utilizando essa ideia de chapa metálica. Se vocês quiserem aprender mais sobre o uso de chapa metálica, aqui no SolidWorks a gente tem a opção em ajuda, a gente tem aqui vários tutoriais. Então, a gente pode clicar aqui, ó, tutoriais SolidWorks. Vai aparecer aqui para a gente. A gente tem, ó, tutoriais básicos de introdução ao SolidWorks, AutoCAD, como fazer as primeiras peças, as primeiras montagens, desenho 2D. E a gente tem outros tutoriais aqui de técnicas avançadas. Então aqui fala, ó, tem uma parte aqui para trabalhar esboço 3D, aquela parte do uso de metalon, de tubos, né, soldados. A gente tem aqui uma parte de design.
Tem um outro bloco aqui, deixa eu ver. Técnicas básicas. Aqui, ó, tem esse módulo de soldagens, é muito interessante, de 1 hora apenas. E tem aqui de chapa metálica. Interesse de trabalhar com SolidWorks, podem estar aí explorando esses tutoriais. Eu vou voltar aqui. Bom, por último, aqui eu queria falar também sobre sobre a execução de furos em peças mecânicas. Eu quero fazer um furo para um parafuso, eu vou utilizar o recurso que tem de assistente de perfuração no SolidWorks. Então vou clicar aqui, estou em recursos, assistente de perfuração. E aí, é um furo, eu quero que isso tenha uma rosca nesse furo. Não vai aparecer aqui no desenho a rosca, mas no desenho 2D aparece. Então, a opção de rosca aqui é a tarraxa reta, que chama no SolidWorks. Mas tem várias opções, note que tem várias opções para furação. Então, digamos que eu quero fazer um furo aqui roscado, então é essa opção aqui. E aí a gente vai vir aqui, né, para selecionar qual que é o padrão da rosca. Eu vou utilizar uma rosca métrica, então padrão ISO. Então, vou selecionar aqui o padrão ISO, furo roscado de cano reto, vou falar aqui, ó, furo roscado. E a gente tem, então, rosca métrica, M3, M4, M5, o que é isso? É uma rosca métrica de 3 milímetros. Isso é para um parafuso, M3 aqui no caso, ou M4, ou M5. Então, quando a gente vai comprar um parafuso, eles falam, qual que é a medida do parafuso? Aí você fala, o parafuso é M4, rosca métrica, 4 milímetros é o diâmetro externo da rosca do parafuso. Então, vou selecionar esse daqui, ó, M4. E aí a gente tem que definir para ele se esse furo aqui ele é passante ou se ele é cego. Vou falar que... Bom, vou colocar aqui, deixar passante por enquanto. E vou selecionar aqui a posição. Vou selecionar aqui a face, e aqui, ó, aparece a ferramenta de ponto, de esboço, está selecionada a ferramenta de ponto. E eu posso colocar quantos furos eu quiser. Então, ó, 1, 2... por exemplo, se eu dei um S aqui, eu quero cotar agora para saber a posição que esse furo vai ficar. Então, eu vou falar que aqui, ó, esse furo vai ficar em relação a essa extremidade, e vai estar a 70 milímetros. E esse furo aqui, em relação a esse, vou falar que eles estão a 20 milímetros um do outro. Selecionando os dois com a tecla Ctrl, segurando Ctrl, eu posso falar que eles estão na vertical, ou seja, estão alinhados. Então pronto, ficam os dois furos aqui definidos. Bom, ok. E aí se eu der um ok aqui, note que eu coloquei para ele ficar passante. Se eu quiser mudar aqui agora, ó, só para a gente visualizar, eu poderia falar qual que é o tamanho do furo ou da rosca que eu quero fazer. Então, vou falar cego, e aí tem a opção de eu definir, olha só, a altura da rosca, né? Então, a gente pode fazer essas alterações. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, com minha chapa, você vê, a dimensão que está ali, eu poderia colocar aqui, sei lá, 4 milímetros. Vamos ver aqui, ó, 4 milímetros, e vai fazer a rosca também. Ela está atravessando toda a chapa. Beleza. Dá um OK. Então ficou ali. Observem que quando a gente tem um furo roscado, a única indicação nossa, né, que esse furo é roscado, é que tem o desenho de um círculo aqui. Esse círculo aqui, pessoal, é o maior diâmetro da rosca do parafuso. Esse outro círculo aqui é o furo, seria o menor diâmetro do fillet do parafuso. Tá? Então, qual que é a vantagem de se utilizar aqui essa ferramenta para parafusos? Então, quando eu for fazer a montagem, se eu quisesse fazer a montagem aqui, inserir lembrem que eu coloquei um parafuso M4. Então, se eu quisesse fazer uma montagem mecânica, aqui não vai dar para eu fazer isso. Eu vou até criar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Vou fazer aqui, ó, arquivo, criar montagem a partir da peça. Ele está pedindo para eu salvar, vou salvar rapidinho aqui na área de trabalho. Então, para eu criar, por exemplo, para inserir parafusos, eu estava fazendo uma peça. Eu vou inserir preciso de fazer uma montagem. E aí eu vou inserir essa peça aí, deixa eu ver,
É que eu não chamei ela aqui, né? Peraí. Voltar aqui, tá como exemplo 1. Então, eu vou vir aqui, montagem, inserir componentes. Então, exemplo 1. Vou colocar ele aqui de qualquer jeito, mesmo aqui na montagem, só para a gente ver. Bom, e aí aqui eu posso na montagem inserir parafusos. Então, eu tenho aqui a biblioteca de projetos, o Toolbox, SolidWorks. E aí eu vou selecionar aqui, vou pegar um parafuso da norma ISO. Então, padrão internacional, vou pegar aqui um parafuso de cabeça, deixa eu ver aqui, aqui ó, parafuso de pressão Allen, bom, vou pegar aqui um parafuso Allen, pegar esse daqui, ó, o ISO 4762, parafuso Allen, pessoal, então ele tem esse sextavado interno. Então, olha só, se eu chegar aqui perto, eu vou ter que aproximar aqui para mostrar isso para vocês. Note que o parafuso ali ele já alterou. Ó. Eu não fiz nada. Eu só coloquei que estava perto do lado do parafuso. Ó. Ele já alterou aqui para a dimensão de M4. Ele já reconheceu que o furo era M4. Ele já colocou o parafuso posicionado ali. E ele já está dando uma opção de dimensão desse parafuso, que é com comprimento de 6 milímetros. Eu posso, para alterar esse comprimento, eu posso tanto clicar nessa setinha aqui para mudar o comprimento, quanto especificar justamente aqui ó, na tabela. Ó. Esses valores aqui, inclusive, são padronizados. Então eu poderia falar ó, o parafuso 16. Então não existe parafuso com qualquer dimensão. Por isso que a gente utiliza aí o Toolbox, que já tem as normas, já, né? Enfim. Então os modelos já estão assim, prontos para serem utilizados em montagem mecânica. Beleza? Se eu quisesse inserir o segundo parafuso, ó, se eu continuar clicando aqui na minha montagem, e observem que ele já coloca o parafuso, ele já faz o posicionamento correto, já colocando inclusive o parafuso faceado à tampa da minha montagem. Verifiquem aqui ó, que ele já criou esses posicionamentos, ó, concêntrico, coincidente, a face do parafuso está coincidente com a chapa metálica. Então, esse parafuso não está simplesmente solto no espaço, né? Ele ficou preso mesmo à chapa. Então, essa é a vantagem de utilizar o assistente de perfuração. Tanto para fazer montagens, já facilita muito a vida, ele já consegue reconhecer o furo que você fez, que é para o parafuso, e também no desenho 2D, eu vou criar aqui, ó, eu vou voltar na peça, só vou mostrar rapidinho para vocês. Arquivo, criar desenho a partir da peça. Então, quando a gente vai fazer o desenho dessa peça, ele já reconhece também, vai aparecer no desenho 2D, que aquilo era um furo roscado, já vai aparecer com a representação correta de rosca. Então, vamos lá ver. Demora um pouquinho para abrir. Aqui eu tenho que selecionar o tipo de papel, né? Eu vou selecionar aqui um papel A3 ISO. Então, aqui em Landscape, o formato fica. Ok. E eu vou inserir aqui essa vista superior que ele está aqui falando para mim. Então, observem que aqui no desenho ó, ele já coloca a indicação de rosca. E aí, se eu fosse fazer né, então, um desenho 2D daqui, ó, eu posso utilizar essa ferramenta de chamada de furo. Olha que interessante. Para eu fazer um furo com rosca, eu primeiro faço um furo com uma broca, depois venho com um macho abrindo a rosca M4. Então, eu preciso de fazer um furo com a broca. Qual que é o furo que eu tenho que fazer? Se eu clicar com essa ferramenta aqui de cota, ó, ele já fala para mim. O furo vai ser 2 furos, tem 2 furos aqui, de 3 por 3, porque os furos são iguais. Então, ele já cota para mim esses 2 furos. Olha que vantagem que é utilizar a ferramenta certa. Então, ele fala qual que é a broca que eu tenho que utilizar para fazer esse furo. É um furo de 3,3 milímetros com a profundidade de 4 milímetros. E ele fala que é uma rosca métrica, M4, e aí a profundidade que está aqui está com 8 milímetros. Mas, então, só para exemplificar aqui para vocês, ó, se eu quisesse ver aqui a dimensão inteligente, ó, esse furo interno ó, ele tem 3,3, é o furo que é feito com a broca né, e a furadeira. Depois eu venho com um macho e aí é feita a rosca na chapa. Bom, mas então é isso aí, pessoal.